Olá, transbordantes! Chegou a hora do vídeo 2. E a semana 2 eu dei o nome que eu dei foi Ideias no Papel. Por quê? Essa ideia no papel? Porque tudo que está na mente precisa ser colocado, não é, no papel. E toda ideia precisa ter prática. E toda prática precisa ter uma constância e precisa ter o movimento, não é, daquilo que nós fizemos. A Bíblia o livro foi Gênesis, né? Continuei com o livro de Gênesis. O livro foi Os Segredos do Lugar Secreto. E aqui eu tirei 3 códigos poderosos. Primeiro código, é no lugar secreto que você acessa tudo. É no lugar secreto que nós acessamos tudo. Se você quer pescar um peixe pequenininho, você vai para o rasinho do rio, para o rio, a parte rasinha. Se você deseja pescar um peixe maior, você precisa ir para o mais profundo do rio. Isso é lógico, né? Isso é muito claro. Você precisa ir para o fundo do rio, ir para o mais profundo. E se você quer ter mais intimidade, mais profundidade com o Senhor, com o Criador, é preciso você ir para o lugar secreto e mais profundo. O 2, você extrai as pérolas na profundidade. Então você vai extrair as pérolas, não é no raso. Tudo que você quer e deseja ter a mais, você precisa ir para o profundo. Você não pode adquirir nada no raso e não se consegue fazer nada. Então você precisa se aprofundar mais. Se você quer ter mais conhecimento, você tem que se aprofundar muito mais. Se você quer ter muito mais prática, você tem que aprofundar muito mais. E assim também é a nossa conexão. Se você quer ter mais conexão com o Criador, você tem que se aprofundar mais em ler a palavra, em estudar a palavra e se conectar com Ele. O 3 é no lugar secreto que você adquire intimidade com Ele, com Deus. Então é no lugar secreto que você adquire códigos poderosos, profundos, que no raso você nunca vai obter. O filme que nós assistimos foi A Menina que Acredita em Deus, em Milagres. 3 códigos poderosos aqui foi o primeiro: quem desfruta da vida entendeu o propósito dela. Segundo, Deus atende quem busca de todo o coração. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O terceiro é: os mais experientes precisam ensinar os menos experientes. Isso tudo está na palavra. Quando Paulo está orientando Timóteo, e tudo isso está lá na palavra. A modelagem que nós tivemos foi Abraão. 3 códigos poderosos. Eu tenho uma história de conexão muito forte com Deus e através de Abraão eu aprendi a desenvolver esses códigos, eu aprendi a desenvolver a minha vida de fé. Foi através da modelagem de 39 anos atrás que eu tenho aprendido a modelar a minha vida com este homem chamado Abraão, não é? Nós vimos Abraão e ali você percebe que Abraão foi um homem comum, como nós, foi um homem simples, foi um homem normal como nós somos. A diferença é que Abraão tinha uma conexão muito forte e ele foi construindo isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua intimidade com Deus. Um exemplo, quando ele foi chamado e Deus pediu para ele sair, e ele saiu, era para sair ele e a sua família. Saiu ele, a família e um parente junto. Deus não disse que era para ele levar o parente, o sobrinho Ló. Deus disse para ele sair. Ele teve essa experiência. Eu vou te contar um segredo. Até essa experiência eu já tive na minha vida. Depois um dia eu conto para vocês. Porém, aqui nós vimos que Abraão é o chamado pai da fé. Por que o pai da fé? Se você estudar com profundidade, você vai perceber o quanto Abraão ele é o modelo, ele é aquela semelhança do relacionamento de Deus com Jesus. Isso não dá para falar aqui agora.
E eu peguei 5 códigos aqui dessa semana, porque estudando Gênesis, a gente percebe ali a história, né, de Abraão, e eu peguei 3 códigos poderosos. O primeiro deles foi: Deus tem um chamado para cada um. Então, Deus tem um chamado para cada um. E essa palavra, Deus tem um chamado para cada um, foi isso que me conectou lá nos meus 18 anos. Então eu comecei a entender e querer entender que chamado era esse. Quando Pablo ele fala que os nossos bloqueios têm a ver com o nosso propósito, não é? É justamente isso. Eu desejei isso no meu coração, mas eu me perdi por muitos anos porque eu não estava conectado com as pessoas certas, eu não estava conectado na frequência certa, na energia certa, e então isso me dificultou muito na minha vida. Então, o que eu demorei para aprender, você não precisa demorar, porque hoje nós temos com muito mais clareza como nós podemos modelar esse aprendizado e isso flui muito mais rápido. Então, esse chamado é forte. E o segundo que me conectou muito forte foi: para cada pessoa é uma nação. Isso foi forte. E eu me emociono quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque há alguns anos atrás, quando os meus 3 filhos nasceram, cada um deles que nasciam, o Senhor me trazia no coração uma palavra assim: eu estou te dando uma nação. Gente, eu não tive mentor na época, eu não tive orientação na época, a não ser ler a Bíblia, entender esses códigos e interpretar e crer pela fé que Deus estava falando isso comigo. E olha que incrível, hoje, nessa semana, neste mês de janeiro, nessa semana que nós estudamos sobre Abraão como modelagem, eu conectada com vocês, com um grupo, com pessoas, eu conectada com a energia forte, conectada com a frequência, com a mesma energia, com a mesma frequência, indo para a mesma direção, indo para vários caminhos diferentes, mas vamos nos encontrando no mesmo lugar. Como isso foi forte para mim. Então eu entendi e eu falei: poxa vida, que legal, porque o Senhor estava falando comigo sobre 3 nações e eu coloquei no meu coração. E quando eu me lembro que eu passei muito por ridículo, eu passei muita humilhação, porque eu colocava eu dizia para mim, eu dizia para as pessoas, e os meus filhos têm essa consciência, e eu trouxe essa consciência para eles: olha, Deus não me deu só 3 filhos, Deus me deu 3 nações. E eu recebi essa incumbência de ensinar os meus filhos e treinar os meus filhos segundo aquilo que eu estava recebendo, porque eles seriam 3 nações. Eu entendi porque cada um tem uma personalidade diferente, e hoje meus filhos, todos eles têm uma característica muito forte. Cada um tem um chamado, cada um está executando aquilo que foi chamado de uma maneira muito forte no mundo digital, no mundo das redes sociais. E hoje eu entendi aqui nessa semana justamente isso. Depois vem também o terceiro: quem ama o Senhor faz tudo por ele em obediência. Quem ama o Senhor obedece, não volta atrás, não se arrepende. Eu me lembro muitas vezes quando eu chegava para Deus na hora da minha tribulação, nas horas de dores, nas horas de desespero, na hora que eu estava sendo provada, eu me lembro que a minha única palavra com o Senhor era o seguinte: Pai, Deus, eu não vou arredar o pé do Senhor, eu não vou largar o Senhor. Se o Senhor quiser me fulminar agora, o Senhor faz, mas eu não vou abandonar. Pai, nada e ninguém vai me separar do seu amor. Não é necessidade, não é dor, não é doença, não é nada. Eu me recordo que todas as vezes que eu passei por esse processo, não é?
esse processo de obediência a Ele. E nessa obediência eu tenho uma conexão muito forte, que é a experiência com o meu filho mais velho, quando Deus me fez uma prova, quando eu passei por uma prova de realmente ter certeza que eu estava em obediência com Deus, gente. Foi uma prova muito forte, porque ali quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão subiu aquele monte e ele foi levar o seu Isaac. E ali Deus veio com a provisão. E eu me lembro que o meu filho primeiro, mais velho, ele teve um problema de saúde, recém-nascido, ele teve um problema de coração e ele estava à beira da morte. E ali, naquela noite, quando os médicos me disseram o seguinte: mãe, se você crê em Deus, você busca Deus, porque amanhã cedo, na hora que você chegar aqui no hospital, se o seu filho estiver fora da UTI, é porque ele está livre da morte. Mas se ele estiver na UTI, se prepara, porque ele não vai ter como viver. E aquela noite para mim foi a noite onde eu passei ali com meu coração apertado, angustiado. Mas ali Deus me visitou e me disse: eu quero de você agora aquilo que eu pedi de Abraão. Eu quero a prova de fé, se você me ama mais do que o seu próprio filho. E quando por alguns momentos eu chorei, passei por dor, falei: Deus, mas como? O Senhor me deu meu primeiro filho e de repente o Senhor quer ele de volta. Mas na hora eu tive uma consciência: Deus é Deus. E se Ele me deu, Ele tem todo o direito de tirá-lo. Mas se eu ficar com meu filho, eu vou perder. Então eu vou entregar ele ao Senhor. Porque quando eu entrego ao Senhor, o Senhor me devolve novamente. E foi o que aconteceu. Foi um milagre. Meu filho está hoje aí para honra e glória do Senhor. Está hoje, ele é casado, tem um filho, tem uma esposa maravilhosa, tem um ministério maravilhoso. E essa foi a minha prova de fé. Outro código. Para ser um general, precisa ser forte e corajoso. Para ser um general, é preciso você ser forte e corajoso. O 5. Os testes são inevitáveis, mas é preciso para crescer. Os testes são inevitáveis, mas é preciso para crescer. Não adianta você querer ter uma intimidade, conexão com Deus, se você não viver o processo, se você não viver as experiências, se você não viver aquilo que é preciso viver para Deus realmente. Deus precisa que você prove para Ele que você não vai arregar, que você não vai desistir, porque é muito fácil eu falar quando eu tenho tudo e quando tudo está muito bem. Agora, o difícil é quando eu estou passando pelo processo, quando eu estou passando pela prova, quando eu estou passando dificuldade. Uma outra prova que eu vivi, que eu passei para realmente viver esse processo foi em 2020, quando meu esposo teve Covid, e ali foi um encontro face a face com Deus, e o Senhor me disse: eu quero agora a prova de que você realmente vai me obedecer e fazer o que eu estou te pedindo. Foi quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro. E ali eu falei: Senhor, assim como o Senhor fez no primeiro com o meu filho, eu creio que o Senhor também vai fazer isso. Então eu não quero ficar segurando a vida dele, mas eu solto para que o Senhor me devolva novamente. E foi ali que Deus me devolveu meu esposo, e ele está aqui hoje inteiro, perfeito, sem sequela nenhuma, para a honra e glória do Senhor. Mas, gente, foi uma experiência minha e não quer dizer que você vai ter que viver isso. Eu estou dizendo que eu vivi essa experiência, eu passei por essas experiências e eu não me arrependo de nenhuma delas de ter vivido isso. Depois, o jejum foi tirar alimentos industrializados, cortar alimentos industrializados. Os meus micros resultados foram as thumbnail, não sei se estou falando certo, mas traduzindo, as capas, né, para os vídeos do YouTube e para o Instagram. Depois também ele me deu um tema: você transborda com o mestre. Você transborda com o mestre. Esse tema é para os meus e-books, para as minhas mentorias, meus livros e lives. Então aqui foi a segunda semana e eu espero você no próximo vídeo. Até o próximo.